Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar a nossa... Eu coloquei lá como título Formação da Avaliação Diagnóstica. Formação por quê? Porque nós vamos passar informações para vocês de como vai funcionar a avaliação diagnóstica, tá? Então, como nós temos um contexto diferenciado, né? Nós estamos aí ainda no período de REAMP, caminhando para um sistema híbrido, né? Onde a gente tem grande parte, uma boa parte das escolas já indo para híbrido. Ao final do carnaval, nós vamos ter mais escolas, né? E a gente precisa entender essa logística. Então, a ideia de hoje é, em primeiro lugar, mostrar como vai funcionar essa avaliação diagnóstica, qual vai ser a logística, quais serão os procedimentos, né, que o gestor, depois o coordenador fará, e como nós vamos organizar a escola nesse sentido, né? E no segundo momento nós vamos ver o que fazer com esses resultados e depois nós vamos trabalhar a questão de nivelamento, tá? Que vai ser uma formação que complementará a avaliação diagnóstica. Então, olha só, quando a gente fala, né, em avaliação diagnóstica, o nome já diz, né? Levantar diagnóstico. Diagnóstico de quê? Da rede. Nós temos, então, uma grande quantidade aí, né, de estudantes que não sabemos qual é o seu real aprendizado, né? Uma das coisas que eu gostaria de pedir para vocês é que colocasse o nome da unidade, tá? Então, quem está aí, por exemplo, eu sou o Luiz. Eu sou o Luiz. Eu sou coordenador do IEG. Então eu coloco Luiz, coordenador do IEG. Tá? Eu sou a Maria, eu sou diretora do Colégio X. Eu coloco lá, Colégio X, ok? Então se identifiquem para a gente ter esse controle dessa informação. Então, olha só, nós precisamos saber como está o aprendizado dos estudantes, até que ponto eles chegaram, por quê? Né? Porque não tem como dar continuidade a um processo de aprendizagem sem saber de onde, né, vamos partir. Tá? E essa avaliação, ela vai envolver, então, né, toda a rede. Tá? As únicas exceções que nós vamos ter nessa diagnóstica são as escolas conveniadas, né? E as escolas que não atendem escolarização. Então, por exemplo, Instituto Peter Pan, o NAAS, CAEE, né? Que não atende estudantes com escolarização, então essas escolas não farão a avaliação. As demais, CEPI, parciais, EJA, novo ensino médio, todas farão a avaliação diagnóstica, né? Então, nós vamos ter resultados de como esses estudantes chegaram em 2021, certo? A partir desses dados, nós vamos, então, fazer um nivelamento, um preparo desses estudantes para iniciarmos o ano letivo, né, de 2021. Eu tenho observado nas redes e nas postagens que vocês têm feito, né, que muitos de vocês têm colocado lá, postado, né, professores de vocês têm postado habilidades, objetos de conhecimento referentes ao ano seguinte. Então, por exemplo, terceira série do ensino médio, lá em Química, eu vi professor postando estrutura orgânica. Mas vem cá, estrutura orgânica, química orgânica, é um objeto de conhecimento para ser trabalhado na terceira série do ensino médio. E nesse momento, não é para trabalharmos terceira série, e sim trabalharmos habilidades fundamentais para que o estudante consiga prosseguir seus estudos na série seguinte, tá? Então, primeiro ponto, a gente tem que esquecer, tá, do ano letivo 2021 nesse momento. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma sondagem do nível cognitivo desses estudantes, o que eles realmente trazem, para a partir daí a gente trabalhar o que precisamos para avançar, para depois trabalharmos com os objetos de conhecimento, com as habilidades e competências do ano letivo de 2021, ok? Então, que fique claro isso, tá? Isso tem que ficar claro para os professores de vocês. E aí, qual é o público que vai
abarca, né, essa avaliação, essa diagnose que nós vamos fazer. Então, são estudantes matriculados desde o segundo ano, né, segundo ao nono ano do ensino fundamental. Lembrando que para nós não temos, né, segundo e terceiro ano, nós temos quarto e quinto em 5 unidades escolares, né, e a restante nós temos aí, né, em 69 unidades, a segunda fase do ensino fundamental. E da primeira à terceira série do ensino médio, né? Então, abarca um grande público aí. Só para vocês terem ideia, eu tive fazendo um levantamento de avaliação, nós vamos ter aí mais de 60 mil avaliações, né, sendo aplicadas. E aí, os estudantes farão, né, essas atividades de língua portuguesa e matemática. Por que, Luiz Carlos, língua portuguesa e matemática, né? Porque a língua portuguesa e matemática é a base, né, de todo o conhecimento dos estudantes. Então, se o estudante tem uma base matemática boa, ele vai se sair bem em ciências da natureza, né, química, física, biologia. Ele vai se sair bem, né? Quando eu falo em geografia, análise de gráficos, enfim, eu tenho conhecimentos da matemática que perpassam as outras áreas de conhecimento. Quando eu falo em língua portuguesa, a língua portuguesa é indiscutivelmente, né, essencial a todas as áreas. Se eu sei ler, se eu sei escrever bem, se eu sei me expressar bem, eu vou me dar bem em ciências humanas, eu vou me dar bem, né, em ciências da natureza, enfim, a gente precisa dessa base, tá? Mas não significa que quando eu faço essa diagnose, somente, né, vale para os professores de português e matemática. Por quê? Porque essas habilidades, né, elas conversam. Tanto é que quando a gente pega o DCGO Ensino Fundamental, a gente observa, né, que várias habilidades ali, né, que eu tenho na língua portuguesa, ela se comunica lá com a geografia, com a história, com as ciências, né? Daí a gente tem que pensar no ensino integrado, né? Então, essa avaliação é língua portuguesa e matemática, mas ela, né, é a base para o meu conhecimento, para a aferição do que esses meninos estão trazendo. E aí, né, a gente tem que pensar o seguinte: em primeiro lugar, todos os estudantes farão essa avaliação, tá? Primeiro ponto. Todo mundo, todos os estudantes são convocados, né, convidados a fazer essa avaliação. Nós precisamos ter aí, né, o máximo de estudantes para que tenhamos um diagnóstico mais preciso, tá? Então, essa atividade avaliativa, ela vai ser presencial, tá? Como a gente vai falar aqui no decorrer dessa apresentação. Daí, para prepararmos para a aplicação, eu dividi aqui em 2 momentos. Então, um momento operacional, em termos de sistema, e depois como eu posso dizer, um momento pedagógico de funcionamento, de como vai se dar isso, né, em meios físicos, né, na prática. Então, quando eu digo em meios operacionais, né, então, olha só, como a gente precisa fazer um preparo prévio. E esse preparo prévio, ele vai ser necessário fazer na semana que vem, tá? Na quinta e sexta-feira. Haja vista que essa avaliação, ela vai se iniciar dia 22, né? Então, dia 22, inicia essa aplicação da avaliação diagnóstica, ok? Essa avaliação diagnóstica, ela foi elaborada pelo CAED, né? O CAED é o mesmo órgão, todos já sabem, né? Que é responsável pelo SAEGO. Então, eles vão utilizar a matriz, né, próxima do SAEGO e do SAEB. Porque ali tem como a gente aferir qual o nível de conhecimento que está esses meninos. Lembrando que quando a gente fala em SAEB, né, eu tenho uma matriz ali onde eu tenho, né, descritores que descrevem habilidades e competências fundamentais para, né, que o estudante saia daquela etapa e siga para a etapa seguinte, ok? Então, olha só, na preparação da aplicação, nós temos que levar em consideração o cadastro e alocação dos professores aplicadores, a aplicação do teste, a confirmação da aplicação e lançamento das respostas. Tá? Então, nós vamos falar sobre cada um desses tópicos. Em primeiro lugar, cronograma, né? Cadastro do aplicador. Então, quem vai fazer o cadastro do aplicador é o diretor escolar, é o gestor. Aqui nós colocamos a data a definir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o gestor
certo, vai organizar um cronograma, certo? Vai ver quais são os professores que vão aplicar essas atividades nas turmas para depois fazer esse cadastro, né? Então, o gestor, ele tem que ter uma clareza. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sou gestor de um CEPI, meu CEPI tem 8 turmas. Se eu tenho 8 turmas, então eu vou precisar cadastrar 8 aplicadores, ok? E aí eu já preciso pensar nesses 8 aplicadores. Se minha escola tem 3 turnos e cada turno tem 10 turmas, então eu tenho que pensar em 30 aplicadores, tá? Aplicação dos testes, né? Então, a aplicação dos testes, quem fará é o professor aplicador, né? No período de 22/2, aqui tá 5, mas na realidade foi corrigido, é 4/3, tá, pessoal? 4/3. Porque dia 5 nós temos de estar com todo o sistema lançado essas avaliações, tá? Essas atividades, para que então tenhamos tempo de processar esses resultados, gerar esses resultados para que possamos fazer análise, certo? E a partir daí traçar um plano de nivelamento. Lançamento das respostas, do dia 22 ao dia 12/3, tá? Quem fará é o professor aplicador, tá? Então, nós temos a data de aplicação até o dia 4 e depois, né, um lançamento até dia 12. Como eu tenho aqui um cronograma de aplicação, e aí vai do dia 22 a dia 4, então é importante que, né, o professor aplicador, à medida que aplique na turma, ele já lance no sistema, tá? Então não precisa esperar aplicar todas as avaliações. Eu posso aplicar, terminei a turma, já insiro no sistema. Terminei outra turma, já insiro no sistema, tá? E a gente vai inserindo até que dia 12/3 está tudo, né, organizado. Ok? E aí, então, como eu disse para vocês, a plataforma utilizada vai ser o CAED, tá? Então, nós vamos utilizar a plataforma do CAED. E aqui eu coloquei, então, o endereço para vocês. Depois eu vou reforçar lá nos grupos, tá? E vou colocar novamente esse endereço. Então, por meio desse endereço eletrônico, você vai acessar a página do CAED, tá? Então, vai aparecer essa janelinha aqui. Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, certo? E aqui vocês observam que tem a parte de login. Tá, Luiz Carlos, e aí? Tá? Como vai ser? Então, lá no CAED, eu tenho, né, permissões. Então, o diretor escolar vai fazer cadastro e alocação dos aplicadores e confirmação da aplicação, tá? Então, essa é a função do gestor, tá? Então, cadastrar, alocar e confirmar a aplicação. Quem faz confirmação é o gestor. E o professor aplicador, então, vai fazer o lançamento das respostas dos estudantes e inserção de novos estudantes, tá? Lembrando que esse quantitativo e o levantamento que foi realizado para essa avaliação, ele foi feito com base nos dados do CIG de segunda-feira. Então, segunda-feira, estávamos aqui no dia 8, tá? Então, foi com base nos dados de 8/2, tá? Então, o quantitativo de alunos cadastrados até 8/2 é o que nós temos, ok? E aí, temos uma relação de quantitativos de avaliação por unidade escolar. Aí, se eu tenho novos estudantes, Luiz Carlos, como eu faço? Então, é possível fazer inserção de estudantes novos para que ele faça essa atividade avaliativa, diagnóstica, tá? Então, aí, todos os agentes devem estar cadastrados na plataforma para ter acesso às ferramentas de aplicação, tá? Então, só quem está cadastrado que tem acesso, tá? Aí o gestor fala, nossa, mas já tem tanto tempo que eu mexo com o CAED que eu nem me lembro do meu acesso. Aí tem o professor, nossa, mas eu usava o CAED para eu inserir os dados lá quando eu fazia o SAEGO, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem como reacessar esses dados, tá? E eu tenho como
acrescentar pessoas ali, como nós vamos ver à frente, tá? Então, o diretor escolar vai realizar o autocadastro na plataforma, tá? Então, o gestor entra e faz o autocadastro. A partir do autocadastro do gestor, que é feito o cadastro dos professores aplicadores, tá? Então, primeiro começa. A primeira coisa que nós temos de garantir é o autocadastro do gestor. Se cadastrou, ele cadastra os professores, tá? E aí, olha só, o diretor escolar, então, como eu vou cadastrar? Eu vou me autocadastrar como gestor. Então, eu vou pegar o código INEP da escola, tá? Então, o código INEP da escola vai ser login e senha. Então, uso o INEP da escola, login e senha para o primeiro acesso. E depois, né, eu vou utilizar, quer dizer, o login, né? O login vai ser o INEP e a senha vai ser o CPF. Depois eu mudo a senha, tá? Então o gestor vai lá e muda a senha. Então o meu INEP é 520.380.25. Então eu coloco lá 520.380.25, login. Minha senha vai ser meu CPF. Aí depois eu vou lá e mudo a senha, tá? E aí eu peço a vocês que tenham cuidado com essa questão de senha. Por quê? Porque se você cadastra essa senha e você esquece depois, tá? Não tem como eu resetar. A gente resetar aqui. Aí você vai ter que entrar em contato com o CAED, vai demandar tempo, tá? Então coloquem uma senha que vocês saibam. A minha orientação é que deixe por enquanto o CPF, tá? Para não ter problema depois. O professor aplicador, tá? Login e senha vai ser o CPF. Depois que o gestor cadastrá-lo, tá? Se o gestor não cadastrar, ele não consegue acessar. Daí então, né, resumindo, o professor aplicador, né, o gestor que vai fazer o seu cadastro, tá? E o login e a senha do primeiro acesso é o CPF. Então, meu CPF é 111111/11. Então, vai ser login e também senha, tá? Aí, depois que eu tive o primeiro acesso, aí eu tenho como mudar a senha, tá? O meu login vai ser sempre o CPF, porque é o CPF que eu vou utilizar como cadastro, e a senha eu posso alterar depois do primeiro acesso. Aí, olha só, eu sou gestor, eu fui lá, coloquei o INEP da escola e o meu CPF, tá? E aí mandei lá, entrei no sistema. Quando eu entro no sistema, lá no CAED, na plataforma, vai aparecer, né? Vão aparecer dois cards, né? Dois cards, duas janelas, dois links, né? Então, um vai ser avaliação, o outro vai ser monitoramento. Então, olha só, entrei naquela página com o INEP e o meu CPF, caí aqui. Agora nós vamos ver a funcionalidade de cada um desses cards. Aí, olha só, o primeiro card é a avaliação. Dentro desse card avaliação, vai abrir para vocês uma janela com várias opções. E aí eu tenho lá escola, né, e profissionais. Depois eu tenho estudantes e turmas, programação de avaliações, testes e materiais e lançamentos e correção. Então nós vamos ver a partir de agora cada uma dessas janelas, tá? O que representa cada uma e o que eu vou fazer, né? Qual é o procedimento que eu tenho a partir daí, tá? Então nós vamos começar com escolas, depois profissionais. Depois nós vamos lá para o segundo, né? A segunda janelinha e assim por diante para entender as funcionalidades do sistema. Então olha só, quando eu entro lá, vocês viram aqui, ó. Primeiro eu tenho escola e profissionais. Cliquei em escola e profissionais, vai aparecer aqui escolas profissionais para mim. Daí, olha só, dentro de escolas, eu vou consultar os dados das escolas. Então, eu, como gestor, eu tenho como consultar dados de qualquer uma escola, mas é claro que eu vou consultar os dados da minha escola, certo? E os profissionais, eu vou consultar o cadastro dos profissionais da escola vinculados à avaliação. Então, depois que eu fiz o cadastro, eu tenho como verificar quais são os professores que estão ali.
Só uma observação. Eu, professor Luiz, eu ministro aula lá no Solon Amaral. Aí o Lud foi lá e me cadastrou na plataforma. Aí eu sou aplicador de lá. Aí vamos supor que... Deixa eu ver, a Ingrid, lá do Murilo Braga, eu também ministro aula lá. E ela me colocou como aplicador. Luiz Carlos, isso pode? Pode, tá? Então, eu posso ter o aplicador em mais de uma turma, tá? Então, eu posso ter um aplicador em 2 escolas diferentes. Nada impede. Por quê? Porque eu tenho um cronograma de aplicações. Eu tenho do dia 22 ao dia 4. Eu só não posso ter, né, coincidentemente, o mesmo horário de aplicação. Alguém está perguntando aí se pode postar os slides? Esses slides vão ser postados para vocês sim, tá? Da mesma forma que a gravação vai ser também disponibilizada, para que depois vocês possam, então, rever, consultar, enfim, tá? Então, eu tenho escolas e profissionais, tá? Só consigo consultar quem está cadastrado, ok? Aí, olha só. Lá na aba Estudantes e Turmas, eu tenho lá estudantes. Eu tenho como consultar os dados dos estudantes. Lembrando que esses dados, tá, são os dados do SIG, né? Então, são todos migrados. E uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é em relação, né, à atualização desses dados dos estudantes. Então, nós temos vários problemas. Por exemplo, no fundamental, algumas escolas foi pedido para que os alunos preenchessem um questionário e está travando o questionário. Por que está travando? Porque alguém da secretaria fez o registro ou do CPF ou do RG, tá, de um número errado. E aí, se o estudante coloca o número dele e lá no SIG está um cadastro errado, né, vai dar inconsistência no sistema. Aí eu não consigo acessar. Por isso que é importante, né, ter o cuidado no cadastro dos estudantes, verificar direitinho o número de CPF, número de RG, né? Então, quando dá problema, é erro lá no cadastro do estudante quando é lançado no SIG, tá? Então, os estudantes, eu consulto esses dados pessoais dos estudantes, eu posso consultar também as turmas, né, os dados das turmas cadastradas. Então, se eu tenho lá 3 turmas de 9º ano, vai aparecer aqui para mim as turmas cadastradas da escola. A enturmação, né, em relação às turmas estudantes. Então, eu tenho lá 8º A, quem está no 8º A, 8º B, quem está no 8º B, né? Então, tem como verificarmos isso aqui dentro do campo avaliação. Por que isso é importante? Porque lá na frente, o professor, quando for inserir as respostas dos estudantes, ou quando eu, gestor, for cadastrar o professor, eu vou precisar, então, ter esses dados das turmas para fazer essas alocações. Daí, a segunda coisa que aparece, né? Então, nós vimos aí escola, né? Professores, estudantes e turmas, e agora nós vamos para programação e avaliações. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer aqui para a gente, né, 2 linkzinhos: cadastro de agentes e alocação de agentes, tá? Então, o que acontece? No cadastro de agentes, nós vamos ter, então, os professores aplicadores, tá? Então, eu vou poder cadastrar esses professores. Então, quando o gestor entrar aí na plataforma, ele vai ir, né, em programação e avaliação e vai cadastrar os professores aplicadores, tá? Vai consultar, vai excluir dados dos professores aplicadores. Então, por exemplo, eu cadastrei um grupo de professores. De repente, um ou outro teve problema no dia, ele não pode, ou enfim, aconteceu alguma coisa. Daí eu posso, né, excluir o cadastro dele e acrescentar um outro, tá? Alocação de agentes, professores e aplicadores. Então, cadastro, consulta, exclusão da alocação, né? Então, eu posso cadastrar e alocar, tá? Dentro da aba de programação, tá? Então, vocês vêm aqui, agentes, eu consulto e cadastro, e aqui a alocação dos aplicadores, eu vou alocar em turmas. Então, por exemplo, eu pego lá a professora Juliana, aí eu consulto aqui. Aí eu vejo, a Juliana aparece, a Juliana não aparece. Então, aqui em agentes, eu cadastro a Juliana. Aí depois eu aloco a Juliana. A Juliana vai aplicar a avaliação no 8º A. Então, aqui eu vou alocá-la no 8º A.
tá? Aí depois na outra aba, né, eu tenho materiais de apoio, né, onde tenho testes e materiais. Lembrando que essas avaliações, elas vão, tá, vir prontas. Então a escola não vai reproduzir material, tá, de avaliação. Já vai vir prontos. Só que o que o gestor vai precisar fazer é o seguinte: eu vou precisar que o gestor, né, com alguém que possa ajudá-lo, vá no dia, tá? Nós vamos fazer uma escala lá na Seduc e vai retirar esse material na Seduc, tá? Por quê? Porque na CRE não tem como a gente ter esse material aqui, tá? Porque são 60 mil avaliações, a gente está em reforma, a gente não tem como colocar esses materiais aqui. Então, nós vamos criar uma organização de forma que seu tutor, alguém aqui do pedagógico, estará lá, tá? Com você e vai entregar esse material para você, tá? Com sua equipe. Aí a gente vai precisar de mais de uma pessoa para organizar esse material e entregar. Ok? Então isso vai ser feito lá na Seduc. Lá atrás da Seduc, onde era o colégio de aplicação do IEG, lá funciona a gráfica da Seduc. Então lá que estão sendo reproduzidos esse material. E a data prevista para a retirada é dia 17, tá? Então, dia 17 é a data prevista. Daí nós vamos organizar uma escala para não termos lá, né, 100 escolas ao mesmo tempo pegando esse material. Lembrando que são mais de 60 mil avaliações, então nós vamos fazer um cronograma de entrega dessas avaliações. Daí a gente vai organizar por regiões para ficar mais fácil, tá? Daí eu posso, por exemplo, juntar lá, eu tenho uma carretinha, tal, dá para eu pegar aqui o meu e o seu. Então vocês podem se organizar entre vocês. Então a gente vai fazer algo de forma que atenda, tá, as regiões e fique mais fácil de vocês se articularem. Aí o que acontece? Nessa aba aqui, aparecem os materiais de apoio, tá? Então vocês vão fazer o download de materiais instrucionais. Então as folhas de orientação da avaliação estão aí contidas, tá? As atas de sala de aula. Então vocês vão, né? O que vocês vão fazer é imprimir essas atas de sala de aula. Por quê? Porque depois que o professor aplicador preencheu, eu vou então escanear e postar lá, né, na plataforma do CAED, tá? Então, esses formulários a escola vai imprimir. Depois nós vamos ver a questão da dinâmica, tá? De como isso vai acontecer, visto que eu não tenho a turma toda ali ao mesmo tempo, né? Posso não ter, né? Então, como vai funcionar isso, a gente vai ver daqui a pouco. Depois nós temos lá lançamento e correção. Tá? Então, dentro de lançamento e correção, olha, aqui eu tenho confirmação da aplicação. Nessa aba, confirmação da aplicação, o gestor que vai confirmar. Então, por exemplo, eu, professor Luiz Carlos, apliquei a minha atividade avaliativa no nono A. Eu terminei a aplicação, daí o gestor vai lá e confirma a aplicação, tá? Então, a gente confirma a aplicação após a aplicação. Por quê? Porque eu posso dividir essa turma em dias, certo? E aí, eu vou colocar a confirmação depois que toda a turma fez a avaliação. Daí, nós vamos utilizar essa aba. Então, o gestor vai confirmar a aplicação de cada turma. Depois, nós temos lançamento de respostas, né? Então, lançamento de respostas o professor aplicador, então, ele vai utilizar essa aba para inserir as respostas dos estudantes, tá? Então, inserir as respostas dos estudantes, aí depois o sistema, então, vai corrigir e vai gerar os relatórios para nós, tá? Então, tem a confirmação da aplicação, né? Confirmação e registro das ocorrências feito pelo gestor, né? A confirmação das aplicações e lançamento de respostas feito pelos professores, certo? Do teste que vai ser impresso. Daí, como a gente vai fazer a locação dos aplicadores? Então, eu tenho vários aplicadores. E aí, Luiz Carlos, como eu faço essa alocação? Então, olha só, eu sou gestor, fui lá, acessei, né,
avaliação, monitoramento, metodologia, CAED digital, enfim, entrei lá no CAED, né? E aí, como foi dito, o login é o código INEP, né? E depois a gente vai usar a senha, né? O CPF, tá? E aí você pode alterar depois. Entrei no sistema. Eu vou lá na aba avaliação, lá no card avaliação, tá? Então, vou clicar nesse card. Quando eu clicar nesse card, o que vai acontecer? Aí vai aparecer aquela janelinha nossa, né? Onde nós vimos a funcionalidade de cada uma dessas abas. E aí, então, eu vou em programação de avaliações. Aí, quando eu selecionar, né, o botão agentes, então eu vou conseguir cadastrar os aplicadores, tá? Então, vou em programação de avaliações, vou clicar em agentes e a partir daí, então, eu vou fazer o cadastro. Depois que eu fiz o cadastro, eu vou organizar a aplicação. Daí eu vou alocar essas pessoas em cada turma. Lembrando que eu posso ter, tá, uma pessoa alocada em mais de uma turma. Por que isso é possível? Porque minha aplicação ela vai ter, né, um período, ela não vai ser um dia só. Então eu posso repetir os aplicadores. Da mesma forma que quando a gente tem, por exemplo, Prova Brasil, nós temos ali, né, um grupo de aplicadores que aplicam em vários lugares. Isso é possível por quê? Porque cada momento ele está num lugar diferente. Aí, olha só, quando eu entro aqui, né, participantes, agentes, aí, olha só, eu quero pegar e cadastrar alguém, tá? Um professor que é a primeira vez que vai aplicar. Aí o que acontece? Ó, para realizar, editar dados com transcritos já cadastrados, localize seu nome na lista e clique. Aqui, ó, tem esse lapisinho assim, né? Esse lapisinho com uma folha, assim, uma caneta com a folha. Então eu vou clicar nele. Aí quando eu clicar aqui, ó, clicar em mais, aí o que vai acontecer? Aí eu vou poder editar. Se eu quiser excluir a pessoa, eu vou clicar lá na lixeirinha. Então, olha só, aqui, ó, dá para vocês verem, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa pessoa aqui, de Monte Carmelo, né? Maria alguma coisa aqui. Então, o que acontece? Eu tenho como editar ou eu tenho como tirar, tá? E aqui, olha só, a gente tem como cadastrar pessoas. Então, aqui a gente vai cadastrar as pessoas. Viu que tem um maisinho aqui? Então, eu posso, no mais, adicionar pessoas. E aí eu vou adicionando e vou cadastrando essas pessoas, tá? Então, primeira coisa é, o gestor vai entrar no sistema, vai fazer seu autocadastro. Fiz meu autocadastro, bacana. Segunda coisa, eu vou alocar, né, os meus aplicadores. Então, em primeiro lugar, eu preciso cadastrar. Quem já aparece lá no sistema, bacana. Depois é só eu alocar essas pessoas, né? Quem não aparece, eu vou precisar fazer isso. Lembrando que professores de língua portuguesa, matemática, alguns envolvidos no SAEGO, pode ser que o nome deles já estejam cadastrados lá, tá? E quem já utilizou alguma vez plataforma do CAED ou fez algum curso pelo CAED, vai aparecer lá, ok? Mas tem como eu fazer um cadastro novo. Aí, olha só, quando eu clico lá no mais, aí vai aparecer aqui, cadastro, né, de agente de avaliação. Aí eu vou preencher esses campos. Então vai aparecer essa área aqui, e aí eu vou selecionar avaliação diagnóstica de Goiás 2021. Aí aqui, ó, tipo de agente, só tem professor aplicador, tá? Aí eu coloco o CPF da pessoa. Geralmente, quando a gente coloca o CPF, né, já aparece o nome, né? Automaticamente. Apareceu o nome, aí eu vou precisar do e-mail do professor. Então, quem for aplicador, quem eu for pensar em ser aplicador, eu já tenho que estar lá, olha, né, eu preciso com algumas anotações que eu necessito. Então, eu vou necessitar do e-mail, vou necessitar da data de nascimento a gente pega no SIG, né? E o telefone. Se seu cadastro estiver atualizado lá no SIG, tem como pegar todos esses dados lá, né? E completar aí
o cadastramento dos aplicadores. Preenchi todos os campos, vocês veem que tem campos obrigatórios. O único que não é telefone. Isso significa que, se eu não colocar a data de nascimento, eu não salvo. Tá? Ah, Luiz Carlos, está tendo problema lá na plataforma. Está tendo problema? Aí visualiza. É porque, às vezes, você esqueceu de inserir um dado obrigatório. Tá? Então, data de nascimento é obrigatória, e-mail é obrigatório, o nome é obrigatório e CPF. Telefone é opcional. Se você não colocar telefone, você vai conseguir cadastrar, ok? E aí depois eu clico em salvar. Não se esqueça. Se eu não salvar, não vou alocar, ok? Daí eu vou fazer isso para todos os professores. Então, lá na minha escola, que eu tenho 8 turmas, eu vou cadastrar lá 8 professores, no máximo, né? Porque eu posso repetir professores. Aí, olha só, é necessário realizar o cadastro e alocação de todos os aplicadores, tá? Então, não adianta eu colocar alguém para aplicar e não cadastrar. Uma outra coisa, vamos supor que eu peguei a minha escola e diluí em várias turmas. E aí eu tenho o João, a Maria, o José, né? Coloquei para aplicar a prova. Só que só a Maria tem o cadastro lá no sistema, porque eu peguei minha turma e dividi ela em 3, tá? Daí, quem é cadastrado, então é só um por turma. Então, por exemplo, o oitavo A, eu dividi ele em 3 para aplicar lá um pedaço por dia. Então, eu vou ter só um professor como aplicador no sistema para essa turma, tá? A Maria eu posso colocar no oitavo A, B, oitavo A, oitavo B, enfim, tá? Mas eu não posso colocar 3 numa sala. Na aplicação na prática, eu coloco 3. Mas a Maria vai ser responsável por essa turma. É a Maria que vai ser responsável por inserir os dados, alimentar os dados na plataforma desses estudantes. Quais são esses dados, Luiz Carlos? Inserir cartão resposta e adicionar estudantes não cadastrados, se for o caso. Tá? Os outros 2 não vai fazer isso. Ok? Que fique claro, tá, essa situação. Eu posso ter várias pessoas aplicando, mas um por turma vai se responsabilizar, né, pelo cadastro, por inserção desses dados na plataforma. Ah, Luiz Carlos, eu gostaria que meu coordenador de turno fosse aplicador. Eu gostaria de colocar 2 turmas para ele dar uma força para a gente. Pode ser? Pode. Ah, eu sou coordenador pedagógico, eu quero me cadastrar porque eu quero ajudar, né? Porque eu tenho que pensar o seguinte, um grupo de professores vai estar ministrando aula para os alunos que estão em casa, outro grupo vai estar fazendo essa aplicação, então eu tenho que pensar nessa logística. Daí, o que acontece? Eu posso utilizar coordenadores lá como aplicadores, tá? O aplicador só terá acesso ao lançamento das respostas dos estudantes das turmas em que ele for alocado. Daí, se eu peguei a Maria e aloquei ela no oitavo A, ela só vai ter acesso ao oitavo A. Se eu peguei o João, aloquei no oitavo B, ele só vai ter acesso ao oitavo B. Só vai aparecer para ele isso. E eu, gestor, eu vou visualizar a minha escola, tá? Eu vou ver quem já lançou, quem não lançou, né? Eu vou acompanhar esse processo, tá? Então, eu visualizo minha escola. Aí, olha só. Aí nós temos lá programação das avaliações, né? Aí nós temos a alocação de aplicadores. Então, eu fui lá nos agentes, lembrando que agentes são os professores aplicadores, aloquei um professor por sala, ou enfim, cada sala tem um responsável ali, que pode repetir. Depois disso, eu vou alocar esses aplicadores. Eu vou dizer, a Maria vai ser responsável pelo oitavo A, o João vai ser responsável pelo oitavo B, e assim por diante. Eu vou fazer isso na alocação. Eu só faço a alocação depois que eu cadastrar os agentes, tá? Então, eu tenho que ter cadastro das pessoas para depois alocar. Eu não tenho como cadastrar sem alocar, ok? Por isso tem a sequência aqui. Então, primeiro agentes, depois alocação de aplicadores.
Daí, olha só, quando eu entro em alocação de agentes, né? Então vai aparecer lá, avaliação diagnóstica de Goiás 2021. O professor aplicador, que eu não vou mudar isso, né? Aí, professor aplicador, tem uma setinha aqui embaixo, então tem como eu clicar na setinha, como eu já cadastrei os professores, eu vou selecionar o professor. Então, estou lá no 8º A. Então, eu vou lá, seleciono o professor. Selecionei a professora Maria. Aí, aqui, ó, sala de aplicação. Aí, eu vou selecionar a sala. Lembrando que essas salas são as salas cadastradas no SIG, certo? Que vão aparecer aqui. E aí, olha só, status da alocação. Aí, eu tenho que ativar a pessoa. Porque se eu não ativar, também não dá, né? Aí, eu clico no mais, ok? E depois eu salvo, tá? E assim eu vou fazendo para cada um aplicador, tá? Eu vou alocando cada um em sua sala, tá? Ok, Luiz Carlos. Aí a gente foi fazendo isso, ó. A sala de aplicação será adicionada. É possível adicionar mais de uma sala de aplicação por aplicador, como eu disse para vocês. Eu posso pegar a Maria e colocá-la no 8º A ou 8º B. Nada impede, tá? Daí, depois que eu preenchi todos os campos, eu clico lá em salvar, tá? Então, vou adicionando o mais e depois eu salvo, tá? E vou salvando tudo. Aí eu já tenho a alocação de todas as pessoas que vão, né, fazer a aplicação da avaliação diagnóstica. Ok? Então, olha só, entrei no sistema, eu gestor, primeiro acesso, usei o INEP da escola, depois eu posso mudar a senha. Entrei, vou lá em avaliação, entrei em avaliação, eu vou cadastrar os professores, cadastrei, eu vou alocar esses professores nas turmas. Aloquei, tá lindo, maravilhoso. Agora vamos ao download de materiais de apoio, né? Que a gente vai precisar dessas atas, desses materiais. Como eu faço, Luiz Carlos? Então, olha só, nós vamos entrar lá em testes e materiais. Então, dentro de testes e materiais, vai aparecer lá, né, a janelinha, né, o linkzinho, materiais de apoio. Aí, quando eu seleciono materiais de apoio, então, eu vou ter arquivos da ata de sala e das folhas de orientação para a aplicação dos testes. Então, lá vai ter o passo a passo de como isso vai ser organizado. Então, lá vai ter para o professor quais são os cuidados, enfim, tá? Um passo a passo, orientações de aplicação, tá? Então, eu vou imprimir aqui. Daí, olha só, o diretor escolar deverá localizar os materiais de apoio entre a lista de arquivos disponíveis para fazer o download. Então, vai aparecer lá, olha, atas de sala. Aí eu vou clicar nas atas de sala. Se eu tenho 10 salas, vai aparecer 10 atas de sala. Se eu tenho 20 salas, 20 atas de sala, tá? Então, eu vou fazer o download de cada uma e ali, né, o professor vai preencher essa ata depois, né? A folha de orientações para aplicação impressa. Então, vai ter a orientação, cada aplicador, né? Cada pessoa, é bom que tenha essa folha, certo? E aí eu oriento a vocês a imprimir essa folha de orientações e trabalhar com os professores aplicadores antes da aplicação, para a gente não ter problema, né, algum na aplicação da avaliação, porque aí o professor vai ter conhecimento dos procedimentos. Orientações para aplicação na escola. E aí? Já fiz o sistema operacional todo, né? Já está tudo bonitinho, formatadinho, lindo, maravilhoso. E lá na escola? Então, olha só. Segundo e terceiro ano do ensino fundamental, que não é o nosso caso, né? Vai fazer, então, a avaliação de 20 questões. Então, eu vou ter 2 cadernos de atividades, certo? Um para cada disciplina. Então, eu vou ter 20 de língua portuguesa e 20 de matemática, tá? 20 questões de língua portuguesa, 20 de matemática nesse caderno. Quarto, quinto e sexto ano do ensino fundamental, então, vão ter 22 questões de língua portuguesa e 22 questões de matemática. O sétimo, oitavo e nono em diante, então, vão ter 26 questões de língua portuguesa e 26 questões de matemática.
Nesse caso, tá? Do quarto em diante, nós vamos ter somente um caderno de atividade para as duas disciplinas. Vocês se lembram lá, né, da avaliação do SAEGO, né? Eu tenho um caderninho e lá no caderno vem primeira parte, língua portuguesa, depois matemática, é mais ou menos nesse esquema, tá? Então, eu vou ter um caderno, 26 português, 26 matemática, do sétimo em diante, quarto, quinto, sexto, 22. Daí, olha só, procedimentos do diretor. Então, o diretor precisa conferir se o número de testes recebidos será suficiente para atender todos os estudantes. Para isso, no dia da distribuição, então, nós vamos ter ali um quantitativo, né? Então, eu tenho uma relação, eu até imprimi... Eu tenho aqui, ó, uma relação já das escolas de vocês e o quantitativo de avaliações. Então, no dia, eu vou estar com isso em mãos. Eu e o pessoal da minha equipe. Daí a gente vai selecionar. Se eu pegar aqui, por exemplo, Carlos Alberto de Deus. No Carlos Alberto de Deus, eu tenho 86 alunos matriculados na primeira série, 127 na segunda e 93 na terceira. Então, são essas avaliações que estarão impressas lá para Carlos Alberto de Deus receber. Tá? Então, é com base no SIG. Depois, realizar o download e a impressão das atas de sala. Então, isso pode até ser feito antes, né? Depois que você fez o cadastro tudo direitinho, das turmas, enfim, você tem como já imprimir essas atas de sala e já deixar lá organizado. Distribuir os materiais para cada aplicador, né? Claro, no dia da aplicação. O professor deverá seguir as instruções que constam na folha de orientações. Então, tem a folha de orientações, ele precisa seguir. Em cada turma, 10 estudantes fora da base de dados poderão realizar o teste. Então, por exemplo, se eu tenho um quantitativo lá de estudantes, e aí eu observo que tem alguns estudantes que fizeram matrícula depois, podem ser atendidos? Podem. Então, o professor vai lá, aplicador, insere esses estudantes lá na plataforma, tá? E aí ele pode fazer a avaliação e o resultado dele, então, vai ser mensurado. O tempo de aplicação, tá, é de 2 horas, ok? Então, são 2 horas de aplicação para a avaliação. Daí, a escola vai organizar essas 2 horas de aplicação da avaliação para os estudantes. Nas turmas de segundo e terceiros anos do ensino fundamental, a aplicação deverá ser conduzida com auxílio do caderno do aplicador, que não é o nosso caso, tá? Então, lá no município, por exemplo, que provavelmente vários vão fazer a avaliação diagnóstica, então, do mesmo esquema do SAEB e do SAEGO, né, eu tenho lá os professores, então, orientando isso. Alguém perguntou, 2 horas para 52 questões? O tempo é de 2 horas para 52 questões. Ah, mas é pouco, tal. Eu não vou estar lá para te organizar. Então, você vai sondar lá o seu tempo, tá? Então, eu tenho um tempo médio lá de 2 horas para fazer essa aplicação, tá? Após a aplicação dos testes, o aplicador deverá realizar o lançamento das respostas na plataforma de monitoramento. Então, ele entra lá na plataforma, vai lá no lançamento e lança, né, os resultados. Finalizadas as atividades, os materiais devem ser devolvidos ao diretor escolar. Né? Então, o diretor escolar recolhe todo esse material. Tá? E esse material vai ser realizado um trabalho posterior. Tá? As avaliações, os cartões, depois de lançados, devolve para a escola, fica na escola. Tá? Aí, olha só, transcrição do cartão de respostas. Então, vocês sabem, de segundo ao quarto ano do ensino fundamental, alguém falou, minha escola ainda tem 2 turmas de terceiro ano. Então, vai ter o caderno lá do aplicador, tá? E aí, esses professores aplicadores vão transcrever para o cartão de respostas. Vocês se lembram lá de SAEGO, né? Os estudantes respondem no caderno de provas e depois o professor transcreve para o cartão, tá? Então, é o mesmo procedimento.
E nas demais etapas, o estudante que, né, preenche seu cartão respostas, ok? Confirmação da aplicação. Então, olha só, o gestor, então, vai ficar, então, responsável por confirmar essa aplicação e lançar as ocorrências das atas de sala. Então, teve as atas, ocorreu alguma coisa, então o gestor vai fazer esse lançamento por meio da aba de confirmação da aplicação, tá? Então, eu, gestor, tenho que confirmar, lembrando que eu vou confirmar depois da aplicação da turma. Então, se ainda estiver faltando um grupinho para amanhã, eu só confirmo depois que todos fizerem, tá? E aí, olha só, dentro lá da confirmação da aplicação, então vai ter regional, município, escola, avaliação, vou selecionando, sala de aplicação, turno, tá? E aí o que acontece, ó, avaliação diagnóstica, tal, aí turno integral, sala de aplicação, aqui no caso, terceiro A. Aí eu vou lá nas ações, aí eu venho aqui, ó, no lapisinho, certo? Lá na canetinha, e aí lá na canetinha eu vou conseguir editar. Né? Aqui no olhinho eu consigo visualizar somente. E aí, olha, realizar a confirmação da aplicação, deverá preencher todos os campos obrigatórios nas abas. Então, aqui, ó, aplicação. Aí eu vou lá, seleciono a avaliação, a sala de aplicação. A aplicação ocorreu? Sim. Aí você vai lá e salva, tá? Se teve ocorrência, você clica em ocorrência, você vai registrar as ocorrências ali. Lançamento das respostas. Como eu vou fazer esse lançamento, Luiz Carlos? Então, olha só, o professor aplicador tem lá, ele vai ter acesso ao lançamento e correção. Lembrando que eu só consigo visualizar a turma ou as turmas em que eu for alocado. As demais eu não consigo, tá? Então, ele vai ficar habilitado para o perfil do professor aplicador. Ao selecionar, o aplicador deverá realizar o lançamento das respostas dos estudantes ao teste impresso, tá? Então, eu tenho os cartões resposta, eu faço o lançamento, ok? E aí, olha só, orientações para facilitar o lançamento de respostas. Então, após a aplicação dos testes, você deve realizar o lançamento das respostas dos estudantes de forma a possibilitar a medição do desempenho dos participantes. Aí, para iniciar o lançamento, teste de um estudante, clique, aí sempre vai clicar aqui, ó, no iconezinho, né, no lapisinho. Aí, quando eu clico no lapisinho, aí vai aparecer lá para eu fazer a inserção. Tá? Se o menino não consta na minha lista, eu vou adicionar o estudante. Então, quando vocês clicarem em lançamento, vai aparecer isso aqui, tá? Então, essas instruções vão estar lá para o professor ler, tá? E aqui tem os estudantes abaixo. E aí eu vou editando cada estudante, tá? Então, olha só. Eu posso filtrar os resultados por caderno, né? Componente curricular, ou tipo de lançamento, né? Ou situação do lançamento, aguardando lançamento, lançamento finalizado ou salvo parcialmente. Então, eu vou entrando aqui e vou cadastrando. Deixa eu seguir aqui à frente para eu pegar uma coisa aqui. O aluno realizou o teste, aí olha só, aí vai aparecer aqui, ó, se o aluno realizou ou não, tá? Então, olha só, aqui, ó, não ou sim. Aí eu vou lá e visualizo. Aí já tem o caderno do estudante aqui, tá? H601, tá? O tipo de caderno dele. Lembrando que aqui, olha só, se eu, por exemplo, comecei a digitar lá os dados do aluno e não terminei, chegou meu horário de almoço, enfim, alguma coisa, eu posso salvar parcialmente e depois retomar esse estudante e terminar. Mas se eu finalizar o lançamento, eu não tenho como, tá, fazer nenhum ajuste. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então, olha só, ou eu lanço, a ideia é lançar totalmente o cartão, né? Lancei totalmente, aí eu vou e finalizo o lançamento. Finalizei o lançamento, passo para o próximo aluno. E assim por diante, até finalizar a turma. Como vai aparecer isso? Então, olha só, vocês vão
assinalar de acordo com o que o aluno colocou no caderno, tá? O professor lá, aplicador. Então, lá no caderno, lá no cartão resposta, ele assinalou a alternativa C. Então, vou assinalar a alternativa C. Se o estudante deixou em branco, então vou colocar questão em branco. Se ele marcou mais de uma alternativa, então vou aqui, ó, múltipla marcação. Por quê? Porque como é um diagnóstico, a gente precisa entender qual o nível em que o estudante se encontra. Então, se muita gente deixou em branco, é por quê? Porque aquela questão que envolve, né, alguns descritores, habilidades e competências, não está claro para o estudante ou para aquele grupo de estudantes. Então, no meu plano de nivelamento, eu vou levar em consideração aquele resultado, tá? Por isso que esse lançamento ele tem que ser fidedigno, tá? Então, tem que ser certinho de acordo com o cartão. Se eu lanço errado, eu vou ter um diagnóstico errado, tá? Então, aqui, né, ampliando, então, olha só, eu posso, como eu disse, salvar parcialmente se eu não finalizei a atividade, tá? E se eu posso cancelar os lançamentos realizados, eu cancelo tudo. E quando eu finalizei, aí já era, tá? Então, finalizei. Então, ó, não poderá realizar alterações no lançamento do estudante. Então, eu tenho que ter clareza lá. Terminei? Então, depois eu finalizo, tá? Eu não posso finalizar sem ter inserido o cartão respostas do aluno totalmente. Caso não encontre, né, o nome do estudante, então ele vai localizar o tipo de lançamento base extra. Então lá, olha, vai aparecer em cada listagem, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente aplica, por exemplo, o Enem, aplica o SAEGO, né, a Prova Brasil, sempre na minha listagem de estudantes aparecem avaliações extras e aparecem os códigos, onde eu pego e escrevo o nome do estudante, eu acrescento naquela lista, porque sempre tem avaliação extra. Aqui no nosso caso, o que vai acontecer? É como se fosse essa avaliação extra. Então, clica aqui ó, em base extra, certo? Então, lá, ó, primeira série. Aí vai ter um número, até 10 pessoas que eu posso cadastrar. Então, eu clico em base extra aqui, ó, no lapisinho sempre, né? No lápis para editar. E aí eu consigo adicionar um estudante que não consta na minha lista, né, de avaliação. Lembrando que essa lista ela foi fechada com base nos dados do dia 8 do SIG, tá? E aí, olha só, estudantes fora de base, tem aqui os dados, eu vou preencher, tá, com esses dados aqui, tá? E aí, ó, no campo, código institucional, deverá ser informado o código da matrícula SIG do aluno. Então, cada estudante, quando é matriculado, ele tem um número, né? Tem um código lá do SIG. Então, eu preciso desse código do SIG para fazer o cadastro dele, tá? E aí, olha só, dentro lá, quando eu clico lá em base extra, né? Então vai aparecer um campo para eu colocar o nome do estudante, filiação, data de nascimento, o código que é o código lá da matrícula do SIG. O aluno realizou o teste, sim ou não? É claro que você vai colocar sim, né? Porque você vai cadastrar alguém que não fez o teste, não tem cabimento, né? E aí eu vou finalizar lançamento. Aí quando eu finalizo esse lançamento, aí eu tenho como depois cadastrar o cartão respostas dele, tá? Depois que eu cadastrar esses estudantes que estão na listagem. E aí, aplicação do teste, né? Então, olha só, algumas informações aqui. Essa avaliação vai ser presencial. Aí eu já vi que o Marcelo perguntou aí no chat um tempo aí atrás, minha escola está em reforma, Luiz Carlos, como vai fazer? Vocês vão nos informar, inclusive hoje eu já resolvi situação de 2 unidades escolares. Por quê? Nós vamos então pedir parceria à prefeitura, tá? Então, eu tenho lá o Damiana. O Damiana não tem condição. A escola está em reforma. Nós vamos ver uma escola municipal próxima
para que seja feita a aplicação lá. Lembrando que o quadro de professores e as pessoas são do Damiana, tá? Não é lá da escola municipal, não. Então, os casos, tá, que a escola não tiver condição, nós vamos, então, articular para que haja a aplicação, tá? Então, todo mundo vai ser, tá, contemplado. Aí um professor aí perguntou, será fornecido kit de segurança, luvas, máscara? Enfim, foi dado uma verba para a escola, foi dado um prazo para a escola fazer adequações, tá? Então, todas as escolas já foi dada orientações de biossegurança para adquirir tapete sanitizante, termômetro, álcool gel, máscara para o estudante, tá? Então, isso tudo, o gestor, a essa altura do campeonato, já tem que ter, né, organizado em sua unidade escolar, visto que tem várias escolas que estão em sistema híbrido, tá? Então, vai ser fornecido? Não, foi verba para o colégio, tá? Para isso, então a escola vai se organizar e adquirir esse material, quem não já adquiriu. Pelo levantamento que nós fizemos, 80% das escolas tinham dito que já estavam com esses materiais. Inclusive, nós temos fotos aí de escolas mostrando termômetro, um bando de coisas, tá? Então, é a escola que vai providenciar. E a máscara é uma campanha que vocês vão fazer com os alunos. Inclusive, eu recebi aqui nesses dias, ó, me deram máscara de várias escolas aqui, ó, que já confeccionaram para os alunos, para entregar para os alunos. Então, as escolas já fizeram, tá, a confecção dessas máscaras para entregar, tá? Então, olha só, eles vão ser convocados para a realização da avaliação. A avaliação vai ter duração média de 2 horas, tá? A organização das turmas mantendo a distância indicada. Então, se eu tenho uma sala de aula e nessa sala de aula mantendo as orientações, por isso foi pedido, por exemplo, as fitas lá para a escola no kit de biossegurança. Para quê? Para delimitar os espaços na sala, demarcar e colocar as carteiras, porque eu tenho que ter 1,5 metro de distanciamento entre esses estudantes, né? E aí eu não vou colocar a escola cheia de estudantes. Eu tenho 15 dias de aplicação. Eu vou juntar com minha equipe, vou organizar uma logística de aplicação para não criar aglomeração. Na minha escola tem 14 professores, Luiz Carlos. Pego 7 professores para aplicação, 7 professores vão atender online quem não está fazendo aplicação, desenvolvendo as atividades normalmente. Depois eu vou revezando esse grupo. Lembrando que os professores que vão lançar no sistema, né, não necessariamente são os mesmos que estão lá o tempo todo na hora, mas se eu tiver disponibilidade para esse professor, melhor ainda, tá? Então vocês vão organizar essa logística. Eu tenho aulas da TBC, eu tenho listas de atividades que são impressas, então a gente pode organizar uma logística de forma que eu atenda os estudantes que não estão fazendo a avaliação e eu tenha professor aplicador para essas atividades na escola, tá? E aí nós temos, então, do dia 22 ao dia 4 para essa aplicação. Por isso que nós temos esse intervalo de aplicação. Para quê? Para que eu possa atender a todos os estudantes. Vai ter um procedimento online? Não, é todo presencial, é avaliação impressa, tá? Em primeiro lugar, nós vamos ter um contato inicial do estudante na escola, né? Tem estudantes aí novos que vão, eu agora estou conhecendo presencialmente a minha escola, né? A gente já vai treinando alguns procedimentos, porque daqui a pouco todo mundo vai estar em sistema híbrido. Lembrando que aquela orientação de REAMP era para 30 dias e já está esgotando os 30 dias, né? Que fique registrado isso. Então, nós precisamos já começar a pensar nesse retorno de forma, claro, né? Seguindo todos os protocolos, tá? Nesse dia, eu acho que eu coloco aqui no slide seguinte, nós vamos ter lanche. E lanche, Luiz Carlos, como vai ser? Já foi providenciado, tá? Inclusive a Adriana falou ontem em reunião com gestores que já vai estar na conta o dinheiro para esse lanche do dia. É claro que eu sou gestor, o que eu vou fazer? Eu vou organizar um lanche, né, que seja viável. Então, panificado, por exemplo, porque o panificado, eu tenho lá as funcionárias, elas usam lá as luvas, né, descartáveis, e serve ali, ó, rapidinho para o estudante. O estudante, ao final da avaliação, pega lá o panificado e tchau.
né? Então, organiza uma coisa rapidinha para evitar aglomeração, evitar estudante ficar transitando dentro da escola. Então, chegou, se organizou direitinho, fez a avaliação, pegou seu lanche, ou, se vocês preferirem, entregar o lanche antes, né? Tchau, acabou, né? Nada de ficar aluno lá na escola. Uso obrigatório de máscaras. Eu tive nesses dias em escolas, eu visitei escolas e eu vi professores sem máscara. Daí fala, ah, meu Deus, e agora? Muitos professores não seguem as orientações. Eu vi professor abraçando, um abraçando o outro. Eu vi professor, por exemplo, com máscara, aí estava com a máscara na hora, e aí, eu não aguento falar com máscara. Aí tirava a máscara assim e ficava. Aí, sendo que eu tô com a máscara aqui, não está adiantando de nada, né? Porque meu contágio não é no pescoço, né? Outra coisa é a questão de pessoas lá estarem com máscara mexendo aqui na frente, né? A gente não pode. Então, são medidas que a gente observa que nós mesmos, às vezes, não fazemos, né? Então, às vezes, a gente fica doente por conta, né, do cuidado. Então, às vezes, a gente vai desleixando, né? Então, esses procedimentos, a gente tem que tomar cuidado lá na hora, tá? Então, o professor de máscara o tempo todo, é o álcool gel passando ali o tempo todo, tá? Como são 2 horas de aplicação de avaliação, não tem porquê estudante estar o tempo todo indo em banheiro, não há necessidade disso, né? Então, cuidar de servir o lanche, o material que foi pedido para que a escola comprasse, e a escola não pode dizer que não tinha verba, porque veio verba para isso, né? Para essa organização. Então, a escola tem que providenciar todas essas medidas de segurança, organização de logística dos estudantes. Eu não vou encher a escola de estudantes, eu vou criar uma escala para atender, né? Para que esses estudantes façam, então, as avaliações com segurança, tá? E aí, olha só, eu peguei uma situação aqui. Minha turma tem 40 estudantes. Como eu vou proceder? Então, olha só, eu vou cadastrar um professor aplicador por turma do sistema. Então, por exemplo, o meu é 8º A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar o professor do 8º A. Aí eu vou dividir o número de alunos com base no distanciamento e organizar os dias de aplicação, entre 22 e 4. Aí vamos supor que essa turma, né, eu coloco 10 estudantes, eu fragmente essa turma em 4. Então, eu vou fazer essa turma 4 dias de aplicação. Então, eu vou ter 10 alunos em cada dia. Então, eu vou ter 4 professores. Ou eu posso ter o mesmo professor indo os 4 dias, pegando cada pedacinho da sua turma e aplicando lá por dia, tá? Então, eu posso ter o mesmo professor diferente. Ou eu posso pegar, fragmentar os 40 alunos em 4 salas, coloco um professor em cada sala. Ao final, o professor aplicador, então, vai recolher esse material, vai juntar e vai aplicar. Aí você vai me falar, Luiz Carlos, mas se um estudante tiver contágio, ele não passou álcool em gel na mão? Ele não tomou as medidas de segurança antes de entrar na escola? Né? Aferiu temperatura, inclusive menino tossindo coisa assim, tchau, vai para casa. Nem entra, tá? Na escola. Viu febre ou algo assim, né? Luiz, pegar em papel é proibido pelos protocolos de segurança. Beleza, você viu que o período de lançamento lá da avaliação, ele não é no mesmo dia, ele vai até dia 12/3. Isso significa que eu sou o diretor da escola, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma caixa, colocar lá no canto da sala, à medida que os estudantes terminarem a avaliação, o que eu faço? Peço eles que coloquem na caixa, espero 3 dias, depois recolho e corrijo. Né? Não tem problema algum quanto a isso, a gente tem prazo para isso, tá? Então não é justificativa. E se eu ainda tiver medo depois dos 3 dias, uso uma luva e corrijo, tranquilamente, tá? E aí o que acontece? O aplicador vai reunir as informações dos 4 grupos, faz a ata e lança os resultados no sistema, tá? Então é essa a logística, tá? Então é muito tranquilo, tá? Então minha escola tá caindo os pedaços, não tem como fazer, tá em reforma? Comunica para a CRE, porque nós vamos organizar uma escola próxima da prefeitura para fazer essa aplicação. Vai acontecer? Vai. Questão de lanche, diretor vai providenciar. Medida de segurança, a escola já recebeu, né, recursos para isso, tá? Inclusive, tem escolas aí em sistema híbrido, como alguém colocou aí no chat, né? Melhor ainda, né?
Essa avaliação é obrigatória? É sim, tá? É uma avaliação do Estado, tá? Então, assim, é para todos fazerem, tá? Por que é obrigatório, Luiz Carlos? Eu não preciso ter um diagnóstico, eu não preciso entender como está essa rede para eu desenvolver um trabalho. Aí, de repente, eu não faço. Que trabalho você vai desenvolver se você não sabe qual o nível cognitivo em que estão seus estudantes? Que trabalho é esse que não tem diagnose? E o melhor ainda é que nessa avaliação você vai ter o estudante presencial. Então você não vai ter pai, tio, mãe fazendo a avaliação, como muitos de vocês, né, reclamam. Ah, é outra pessoa que está fazendo a atividade. Não, vai ser ele lá na hora. Ele é a avaliação que vai fazer. Tá? E aí, aqui no slide, qualquer dúvida, né, sobre o funcionamento do sistema, nós temos então o chat, né, do CAED e o e-mail do CAED que vocês podem então, né, entrar em contato. Aí tem alguém perguntando: os pais que recusarem enviar seus filhos para a escola. Peço o pai então para fazer uma declaraçãozinha, tá? Que ele não quer que o filho faça a prova, tá? Faça a declaração, se documente, porque qualquer coisa você tem respaldo, tá? Então, pai, não quero, não vou, pronto, acabou. Então, pai, manda uma declaração aí, faz em punho próprio, assina e nos entregue, tá? Porque aí eu me resguardo. Então, tudo é documental, gente. É o mesmo que, meu professor tá dando problema, não quero mais esse professor na escola. Cadê os registros? Não tem nenhum, né? Então, a gente tem que fazer a questão de registro. A avaliação é obrigatória de modo presencial? Tá? Não tem uma avaliação online. Ela não tem a opção online, tá? Ela é presencial, sim, tá? Essa avaliação é para EJA também? EJA também, tá? EJA também vai entrar na avaliação. Então, se eu tenho escola com EJA, os meninos vão fazer. Eu vou parar aqui a gravação. Parar a gravação.